tudo bem com vocês? Olha, a titia adorou as atividades, todo mundo fazendo o nome bem bonito. A titia tá assim, ó, bem feliz, tá certo? Hoje a nossa aula ela vai ser de matemática, tá bom? E o nosso momento da história vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar um vídeo de uma historinha que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, tá certo? Então, primeiro a gente vai fazer a nossa agendinha, que é o nosso processo de todo dia, né? E que a gente possa entrar nesse ritmozinho, ajudar a mamãe, ajudar o papai, aquela pessoa que tá te ajudando a fazer a tarefinha, tá certo? E quando terminar, não esquecer de mandar pra titia ver como é que ficou, tá certo? Ó, a titia vai ficar esperando, tá certo? Tá aqui a nossa agendinha, tá bom? Hoje é matemática. Vocês vão fazer a 55 e a 56, mais a atividadezinha da folha, tá certo? Agora vocês vão ficar com a hora da história, tá bom? Que vai ser uma história muito legal, tá certo? E depois eu vou explicar por que ela tem a ver com a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá! Aqui é a agendinha deles, para ficar melhor de pausar, tá bom? Essa é a história da Zeropeia. Mas o que é uma Zeropeia? Bem, Zeropeia é uma centopeia que tinha 100 pés e ficou com 0 pés. Tudo aconteceu quando a Zeropeia ia pelo caminho e topou com uma barata. Uma barata. A barata olhou para ela e disse: "Mas para que tanta patinha? Olha só, eu tenho 6 patinhas e não existe ninguém mais ligeira do que eu. Ninguém me acerta nem na primeira nem na segunda chinelada. Por que a senhora não faz o seguinte, dona Centopeia? Amarra 94 das suas patinhas e fica assim como eu, com 6 patinhas. A senhora vai correr, vai andar muito mais depressa." A centopeia nem pensou 2 vezes. Amarrou as 94 patinhas, como a barata havia dito, para ficar apenas com 6 patinhas. No começo doeu um pouco por causa de tantos nozinhos, mas mesmo assim ela continuou caminhando. Lá na frente ela encontrou um boi. O boi olhou para ela intrigado. "Mas para que tanta patinha? Dona Centopeia, para que tudo isso? Olha para mim, veja como eu sou elegante", ele disse. "Tenho 4 patas. Com apenas 4 patas, eu corro, salto cercas e exibo essa elegância. Eu estou vendo que a senhora amarrou 94 patinhas. Por que a senhora não amarra mais 2 e fica assim como eu? Vai se tornar a centopeia mais elegante por aqui." A centopeia não pensou 2 vezes e amarrou mais 2 patinhas. Oh, voltou a doer, eram tantos nozinhos, mas mesmo assim ela continuou a caminhar com 4 patinhas. Lá mais pela frente, já andando com certa dificuldade, a centopeia encontrou um macaco. O macaco olhou para ela, caminhando com 4 patas, e ficou curioso. E contou 1, 2, 3, 4. E recontou 1, 2, 3, 4. E não se conteve e disse: "Ô, dona Centopeia, para que tanta pata? Se a senhora pode caminhar com apenas 2, assim como eu. Veja, com 2 patas apenas, eu caminho, eu corro pela floresta, eu pulo de galho em galho e dou até cambalhotas. Por que a senhora não amarra mais 2 patinhas e fica assim igualzinho a mim? Aposto que a senhora vai andar por aí muito mais ligeirinho." A centopeia não pensou 2 vezes e atendeu à ideia do macaco. Amarrou mais 2 patinhas. Ai, tanto nozinho, como doíam suas patinhas. Mesmo assim, com apenas 2 patinhas, a centopeia continuou a caminhar. Agora, ela só tinha 2 patinhas livres, mas estava em paz. Estava até parecida com gente, pensou até em escolher um nome para ela.
e continuou a caminhar com muita dificuldade, com essas duas patinhas. Tudo doía, coitada. E foi andando, 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 quando de repente ela viu Dona Cobra. Deu um friozinho na barriga, porque, afinal, nem patas a cobra tem. E não deu outra. A cobra se aproximou, viu a centopeia e disse: mas pra que tanta pata? A senhora tem um corpo tão comprido, dona Centopeia. Pra que duas patas, se a senhora pode se arrastar que nem eu? A Centopeia amarrou suas duas últimas patinhas, pensando que podia ser uma cobra, e parou. As suas 100 patinhas ficaram todas embaralhadas e doíam tanto. Ali mesmo, ela ficou pedindo socorro e gritando para todos os bichos: ô, dona Barata, seu boi, seu macaco, dona Cobra, por favor, me ajudem. Eu não estou conseguindo andar. Desamarrem as minhas patinhas. Eu tinha 100 patinhas. Eu era uma centopeia. De tanto ouvir todo mundo, virei uma zeropeia. Foi um drama. Os bichos passaram a discutir a respeito da quantidade de pernas perfeitas. Mas a centopeia percebeu que 100 patinhas eram perfeitas para ela. E daquele dia em diante ela decidiu que iria caminhar com quantas patinhas ela quisesse. Foi assim que a centopeia virou uma zeropeia para virar uma centopeia de novo. Patinha para lá, patinha para cá, a centopeia vai caminhar e uma música nós vamos cantar. Quantas patinhas tem uma centopeia? Quantas patinhas tem uma centopeia? 10, 20, 30 ou 100 é o que ela tem. 10, 20, 30 ou 100 é o que ela tem. Ela anda pra lá, ela anda pra cá, com tantas patinhas vai se atrapalhar. Ela anda pra lá, ela anda pra cá, com tantas patinhas ainda quer rebolar. Quantas patinhas tem uma centopeia? Quantas patinhas tem uma centopeia? 10, 20, 30 ou 100 é o que ela tem. 10, 20, 30 ou 100 é o que ela tem. Ela anda pra lá, ela anda pra cá, com tantas patinhas vai se atrapalhar. Ela anda pra lá, ela anda pra cá, com tantas patinhas ainda quer rebolar. E se essa... Eu amo as historinhas de lá. Ela conta histórias de forma muito legal e a gente assiste muito com a filhinha dela. Então, assim, se você quiser continuar assistindo quando terminar as atividades e assim, eu tô sem alguma coisa pra assistir, eu já assisti todo tipo de desenho, porque nessa quarentena não tem como, né? Então você vai lá no canal, aí pede pra mamãe colocar varal de histórias, ou então você aperta no áudio e fala varal de histórias. Ele vai direto pro canal dela, tem várias histórias pra você assistir, tá certo? Então vamos pra nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre contagem de números, assim como aconteceu lá na história. Contaram a quantidade de número das patinhas, dos animais? Pronto, mas a gente vai contar no nosso diferente, tá certo? Então eu vou pegar aqui o livro para me mostrar. A primeira página que vocês vão fazer é essa aqui, ó, da Dona Formiguinha. Na da Dona Formiguinha tem uma cançãozinha pra gente cantar com os colegas e o professor, tá? Então a tia vai fazer e vocês vão repetir com a tia, tá bom? 1, 2, 3, vocês. Sacos de farinha. 4, 5, 6. Sacos de feijão. Trabalhando, Dona Formiguinha. Vai enchendo, aos poucos seu porão. Pronto, muito bem, ajudaram a titia. Então vamos lá. Aqui tem a
Dona Formiguinha no formigueiro, tá certo? E ela foi pegando as migalhas das coisinhas aqui, tá bom? Dos alimentos. Aí na letra ela tá perguntando assim, quantos são os sacos de farinha? Aí você vai contar. Tem 1, 2, 3. Então são quantos sacos de farinha? Muito bem. Quantos são os sacos de feijão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, são quantos sacos de feijão? Muito bem. Há mais sacos de farinha ou sacos de feijão? Vamos lá. Qual é o que está em maior quantidade? É os sacos de farinha ou tem mais sacos de feijão? Muito bem, sacos de feijão, estão sabidos, hein? Vamos lá, próxima folhinha. Vocês vão fazer só até essa, depois é a folha do TD que a tia mandou para casa, tá certo? Algumas amigas da Dona Formiguinha apareceram para ajudar elas e conseguiram juntar vários alimentos. Olha só, as amiguinhas delas vieram a juntar. Quantos alimentos de cada tipo as formiguinhas conseguiram juntar? Faça risquinhos para representar a quantidade de cada um deles. Então, tem aqui a migalhinha de pão. Quantas migalhinhas de pão ela conseguiu juntar, né? Aí você vai fazer lá as migalhinhas que ela conseguiu juntar, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, é uma frutinha. Essa frutinha é a jabuticaba, tá bom? Quantas jabuticabas ela conseguiu juntar? Aí você vai colocar risquinhos. Não é para colocar números, é para colocar risquinhos, tá certo? Até tem dizendo aqui na questão. Quantas folhas? E quantos desse? E quantos desse? Tá certo? Aí você vai colocar risquinhos, tá bom? Depois que você terminar o seu livrinho, você vai para a folha, tá bom? Aí você vai fazer lá a atividadezinha na folha. Qualquer dúvida, pode pedir para a mamãe perguntar, tá certo? A tia vai estar lá esperando as perguntas, tá bom? Um beijo, até amanhã.